Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas com imagens geradas pela BCC Television e que vai ao ar pela nosso site, Instagram, Facebook, fica disponível literalmente 24 horas por dia, sem precisar senha ou coisa que o valha. Sempre temos, literalmente, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura vasta, vastíssima, de raiz. É o que teremos agora, em segundinhos aqui. Nós vamos apresentar para vocês com toda a categoria, classe, pompa e circunstância, que ele não gosta, diga-se de passagem, Mozart Benedito. Mozart Benedito. Guardem esse nome. Esse cara vai para as calendas. Geógrafo, jornalista. Quem que vem primeiro, geógrafo ou jornalista? Geógrafo primeiro. Com mais de 45 livros. 49. Quer dizer, como eu disse, é que essa foto eu escrevi ontem, ele já escreveu 4. 49? É, mas como eu disse, minha mulher disse que livros meus são uns 13 ou 15, o resto é abobrinha. Uma bela horta, diga-se de passagem, pelo que eu vi, o Norian me trouxe um monte de livros teus aqui. Vamos lá, 49 livros escritos, lançou pela editora Limiar, aliás, uma editora muito boa, por sinal, muito valente, porque edita até esse senhor aqui, puxa vida, imagina. Que não vende nada. Ele editou em coautoria com o Benedito dos Santos, o alcunha artístico Ditão Virgílio, que Ditão que se falam dele, ele falou que ficou Ditão Virgílio, essa foi ruim, né? É, o pai dele Muito chamava ruim, Virgílio, né? essa coisa do interior, né? De São Luís do Ditão que se Paraitinga. fala dele. Palavra de caipira. Isso. Meu. Porque caipira tem palavra. Tem palavra, mas explica para os nossos... Bom, primeiro, muito obrigado por você ter vindo, ter aquecido ao convite do Norian, que gentilmente... Opa, um prazer vir você. aqui. Não tinha o prazer de te conhecer, acabei de fazê-lo, mas já havia ouvido as tuas peripécias dentro dos meios jornalísticos e você é uma pessoa muito querida, por isso nos honra sobremaneira a tua presença. Obrigado. Explique para a gente, por gentileza, para os nossos pequinautas todos e para mim particularmente, que estou maluquinho com esse teu livro, hein, que é uma graça, por sinal, Palavra de Caipira. O que significa o Palavra de Caipira? Bom, tem que, assim, palavra que eu quero dizer é no sentido de que, afirmativo, de que o caipira tem o que dizer. Por isso que palavra de caipira. Agora, caipira é uma palavra de origem tupi, que significa morador do mato, ou também tímido, envergonhado. E que tem uma cultura muito forte, a cultura caipira é muito forte, mas é muito mal vista no Brasil. É meio pejorativo. É pejorativo, tanto que você pega o sinônimo de caipira, tabaréu, beiracorgo. Tabaréu? Tabaréu no Nordeste, né? Assim, que é morador da taba, significa também, né? Mesma coisa. Tem mocorongo, é tudo por aí, né? Eu achava que mocorongo era bobo, era xarope. Mas é sinônimo de caipira também. Se bem que tem lugar assim, por exemplo, Santarém, no Pará, o pessoal chamava o pessoal de lá de mocorongo. Eles assumiram. Quem nasce em Santarém se diz mocorongo. É igual o Palmeiras que assumiu o porco. Ou o Flamengo que assumiu o urubu. Para não tirar sarro, porque quando você assume, acaba o sarro, né? Acaba a graça. Não tem mais sarro. O cara vem gozado e fala, e daí? E daí? Sou mesmo, tá acabado. Então, e é o que eu falo também, sou caipira com muito orgulho. Mas você é mineiro? Sou. Mas nasci numa cidadezinha de 2.300 habitantes na época, que tinha lá, no alto de uma serra onde ninguém chegava. Mas só descia? Só descia, de lá para baixo. Tanto que os rios que tinha na região, tudo nascia ali. No quintal da minha casa nascia o Rio Claro. Atravessando a praça, nascia o Rio São João, que corria um para cada lado. Assim. Então, é no alto da serra ali mesmo. É uma linha de comieira de uma serra. Tinha, uma parte da cidade só tinha uma rua. Então, imagino que você deva ter tido, pelo que você está me falando agora, uma infância muito feliz. Foi muito boa, assim, divertida, num lugar que é muito diferente do resto, tudo quanto é lugar que eu conhecia. Para começar, uma das coisas que eu acho que me enriqueceram muito a minha cultura lá, é um lugar que as pessoas gostavam muito dessas pessoas tidas como loucas.
já viu no interior, tem sempre um cara que a criançada joga pedra, não sei o que e tal. Chegava em Nova Resende, o cara, a cidade abraçava eles. Porque o cara sempre trazia alguma novidade, um vocabulário novo, não sei o quê. Então eu cresci assim, tinha uns 30, da cidade de 2.300 habitantes, tinha uns 30 desses que andavam pela cidade assim, todo mundo se divertia. Almoçavam na casa que eles queriam, tinha um asilo bom para eles lá, mas frequentava como decência, não um asilo de depósito de gente. Sim. E muita festa com eles e tudo. Então, crescia vendo esse pessoal. E lá, na verdade, que eu digo, se fosse internar o pessoal doido, tinha que cercar a cidade, né? É igual o Senado tinha que... Aliás, o Senado, o nível não é melhor do que da Câmara de Vereadores de Nova Resende. Não, eu acho que justamente é um ninho de víboras absurdas. Mas escuta, quando eu era criança, ou até bem pouco tempo, depois de ler o teu livro, eu vi que não. Para nós aqui em São Paulo, o caipira é aquele sujeito que mora no interior de São Paulo. O caipira é o sertanejo e tal. Mas pelo que você acaba de dizer, inclusive, pelo teu livro, caipira tem em todo lugar. É todo aquele cara que mora aos arredores do centro, é isso? Pode ser definido assim, mas assim tem a definição, o nome caipira começou a funcionar na região dominada por São Paulo. Ah, tá. Que tem, assim, que tinha até o sul do Brasil, uma parte de Mato Grosso, Goiás, o estado de Minas Gerais. Então, que era uma parte onde se falava a língua geral paulista, que quando os portugueses chegaram aqui, os jesuítas viram que os povos que moravam assim, em todo o litoral brasileiro tinham uma língua parecida, era um dialeto de uma língua só, desde os tamoio, os tupiniquim, tupinambá, guarani, é muito parecido. Então, para eles catequizar os índios, eles chegaram à conclusão que tinha que estabelecer, estudar a língua dos índios e criar como uma espécie de fosse uma língua juntando tudo esses dialetos. Uma empatia, tem que chegar lá embaixo para trazê-los para cima, por aí. E criar uma grafia para eles, porque não existia escrita tupi, né? Eles começaram a chamar de tupi. Língua brasílica no começo. No começo era língua brasílica, mas os próprios índios chamavam de abanhem ou avanhem, que é língua de homem, né? Mas língua de homem indígena. Abanhem. Abanhem. Avá é o homem, nhem é fala. Então, só que aí, de língua brasílica, que eles chamavam, começou a se chamar de tupi, porque era um povo que se definia assim, com várias coisas de uma cultura que tinha o tupi como base, né? E aí, eles criaram essa grafia e ficou assim, funcionando. Em São Paulo se falava isso. Para você ter ideia, o Domingos Jorge Velho foi contratado para destruir o quilômetro Caramuru, esse cara? Era o Caramuru? Não. Qual que era o que? Domingos Jorge Velho? Domingos Jorge Velho é o cara que foi contratado para destruir o quilômetro de Palmares. Destruiu o Palmares. Depois de muitas tentativas do governo português, eles contrataram um cara bandeirante para destruir o quilômetro de Palmares. Em São Paulo tinha uma força especial armada com índios e portugueses, inclusive. Era uma milícia. Uma milícia, né? Fortíssima. Ele foi para lá com 900 guerreiros, mas ele teve que levar um intérprete que ele não sabia falar português. Porque em São Paulo não se falava português. Falava-se a língua geral paulista, que foi uma coisa que os jesuítas criaram, com base nesse dialeto todo, uma escrita, e começaram a chamar de língua geral paulista. E todo mundo falava isso. Quase que oficializou o idioma. Oficializou mesmo, porque as escolas funcionavam assim e tudo. Mas depois da revolta dos Guaranis no Sul, a guerra dos Guaranis, que o pessoal chama de 7 povos de missões, contra Portugal e Espanha, o Marquês de Pombal, quem era o governador, o governo de fato de Portugal, no tempo de Dom José I, proibiu o tupi. Proibiu a língua geral paulista aqui. Porque ele achava que queria se criar uma nação, separar de Portugal
um país de língua tupi, aqui, ou dessa língua geral paulista. Então, de hoje, em 1758, está proibido. Todas as escolas têm que lecionar em português. De todos Portugal, documentos, português de Portugal, naturalmente. E todo documento tem que ser escrito em português, escrituras, todas essas coisas. Mas não dá para fazer ninguém mudar de língua de um dia para o outro. Então o pessoal foi aprendendo nas escolas, começou a falar português com sotaque tupi. Aí é que deu esse negócio assim, coisa, por exemplo, não tem R no final dos verbos. Tupi não tem R. É fazer. Até hoje, vamos fazer alguma coisa. Ninguém fala o R. Não tem R no final. Não tem S no final. Dois pão. As coisas. As coisas, mas dois isso pão, três já pinhos. até dói, né, meu? Fala, convenhamos, dói. Não, mas, fazer ainda não, mas as coisas dói, né? Mas é uma coisa que é característica do tupi também, não ter. E outra coisa, o tupi não tinha algumas consoantes. Por exemplo, LH. LH ele não conseguia falar. Sim. Trabalhar. Então, trabalhar. A maioria das línguas europeias você não tem LH, o japonês não tem LH. Então, os tupi também não tinha. Então, para eles, os caras tentavam falar português e falavam trabalhar, mulher. Então, todo esse negócio, esse sotaque, esse dialeto caipira, eu chamo de dialeto caipira, tem origem disso, dessa origem histórica da língua. Pô, fantástico. Valeu o programa, pode ir embora. Pô, essa explicação é genial, velho. Muito boa. E o que justifica do nosso, por exemplo, porta, corta? O que justifica? Também é a origem disso, já que você é um estudioso Isso do idioma? Tem um pouco disso, mas aí tem um pouco de região. A região de colonização italiana, por exemplo, tem um R, não sei o que, Piracicaba, por exemplo, Piracicaba. Eu tenho uma filha que mora, por isso que você falou agora, matou a charada. É porta, corta e vai por aí. Tem um pouco do italiano. Aliás, quando o português só pegou mesmo no Brasil, aqui em São Paulo, quando começou a migração europeia em massa. Porque até o século XIX mesmo, apesar de ser o português a língua oficial, mas tinha muita coisa da língua geral. A miscigenação era uma coisa flagrante, até hoje, né? E para os europeus aprender tupi aquilo é difícil, né? Então o português para eles era mais fácil, mas também trouxeram o sotaque deles. Né? Você mencionou um termo agora interessante, dialeto, né? Então, cada região, e você menciona no teu livro, tanto que você quando dá um termo, você fala em tal lugar é assim, em tal lugar é assado e vai por aí. Criou uma espécie de dialeto. Em cada local tem um dialeto. Embora a gente compreenda, a maioria, né? Alguns a gente não consegue. Precisa ter a explicação do Mozart Benedito para entender. Mas o idioma, o âmago é um só. Porém, ele se divide em diversos dialetos, que eu chamo de dialeto, você também, pelo visto, chama de dialeto. Ou seja, quando você tem um idioma e você deriva para algumas determinações e que só os caras lá conseguem entender. Isso, gaúcho, por exemplo, tem um dialeto bem próprio dos gaúchos, né? Tem muita influência lá do espanhol. Por causa da proximidade aquela mistura, foi uma ação ali, mistura. Depois apareceu o alemão, o italiano, lá, outros europeus, mas pegou a base ali dos espanhóis ali. E você pega o nordestino também, tem mais um sotaque do que um dialeto, mas tem também uma proximidade de um dialeto, que é um palavreado diferente, umas palavras que você... Eu mesmo, quando eu fui pesquisar a cultura popular no Nordeste, assim, no começo eu estranhava um pouco. A primeira namorada que eu arrumei no Ceará, uma mocinha lá, de repente a gente namorando ali, ela falou, calefão caiu de moda. Como? Calefão caiu de moda. Calefão? Porque ela viu, eu estranhei um pouco. Sutiã. Calefão. Nossa, não tem a menor identificação, né? Então, aí que eu vi que calefão é sutiã. E o resto, já que você está mexendo nisso? Você tirou o calefão e o resto, como é que chama? Tem eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história aqui, se você quiser, você corta depois. Aqui não tem corte, velho. Você pode falar o que você quiser. Nesse tempo de viajar muito pelo Nordeste, teve uma vez, eu gostava muito de viajar de trem, porque trem é onde... Outra coisa também, a minha cultura brasileira que eu tenho, grande parte se deve aos trens. Aquele mais vagaroso, melhor. Por exemplo, gastar... Mais papo, puxa mais papo. Puxa mais papo. Tá todo mundo à toa lá. Eu andava sempre com uma garrafa de pinga e 2 xicrinhas. Quando eu via um velho assim, velho tem história.
Ia lá, oferecia uma pinga e tal. O cara no começo rejeita, não vai e tal. A gente vai lá, toma uma. Aí o cara começa a soltar Aí a abre o história. bico, literalmente. De Salvador, de Belo Horizonte a Salvador, eu gastei 4 dias, para você ter ideia. Nossa, haja papo. Então, de Fortaleza ao Crato, de ônibus era 6 horas antigamente. Quando eu fiz uma viagem lá, em 1972, por aí, era 13 horas. Então, o que você vai fazer, né? Lá no caso de Fortaleza ao Crato, eu vi um velhinho ali, falei, aquele velho ali tem cara de que tem história para burro. Aí cheguei nele com embornado, tirei a garrafa de pinga, as 2 xicrinhas. Vai ter que explicar o que é bornar depois, tá? Aí, vi que ele estava olhando, eu ofereci, só toma uma pinga comigo aqui? Ele falou, não, obrigado. Eles são educados, geralmente, né? Caipira é muito educado, tal, muito vergonhoso, tímido, como diz a tradução. E aí ele, apesar de lá não é caipira, no Ceará chama tabaréu, né? Mas aí eu falei, mas eu não gosto de beber sozinho, aceita uma xicrinha comigo? Ah, então vai. Aí deu uma xicrinha, é boa, né? É boa, então vai mais uma. Na terceira ele começou a contar a história. Aí ele contou que que ele tinha trabalhado como operário na construção de um ramal da ferrovia lá. E depois virou ferroviário. E depois se aposentou, já era aposentado quando eu conheci ele. Mas ele contou que quase todos os ingleses, ali que trabalhavam na construção da ferrovia, os engenheiros eram todos ingleses. Os operários eram tudo cearense. E cearense era muito gozador, até hoje, né? Tem muitos humoristas cearenses. Então, que os engenheiros ingleses tinham muitos homossexuais. Naquela época já tinha muitos homossexuais, engenheiros ingleses. E na hora esses engenheiros, falando português, eles não conseguiam falar bitola. Então ele fala, na hora de eles falar para os operários fazer isso, a baitola tem. Tá brincando. E aí os operários então se escondiam. Começaram a dar risada, começaram a gozar, e quando viam outro cearense brincando, dava alguma desmunhecada, alguma coisa fora, eles gritavam, olha o baitola! Aí pegou o sinônimo de homossexual lá também. Você tá brincando. Escuta, mas essas histórias todas aí, para um cara tão talentoso quanto você é em urdir palavras e tal, prato cheio, né, velho? Livros e resenhas, crônicas e vai por aí. A gente tem que ter espírito aberto, né, para viajar. Eu viajei por todos esses lados, sempre procurei conviver com pobre. Às vezes, até quando eu tinha dinheiro, dormia em espeluncas, porque aí você convive com o povo mesmo, simples, é onde a gente aprende mais. Eu posso assim, conviver com gente legal. Eu acho que num hotel 4 estrelas, você fica lá o dia inteiro, não faz nada. O que você vai fazer? Você dorme num lugarzinho apertado, não dá para ficar aqui dentro, não. Vai para a rua, conhece umas pessoas ali e tal. É aí que vai a coisa. E tem que ter essa coisa de se abrir para não ter preconceito contra umas pessoas simples que ensinam muita coisa para gente. Eu acho que quando eu viajo para outros lugares e tal, eu faço isso justamente. Não me hospedo em espelunca, porque eu estou no outro... mas eu sempre procuro chegar... Primeira coisa que eu faço, compro um jornal local. Ah, também. Primeira coisa que eu faço, o rádio local. E segunda coisa que eu faço, aí eu vou como geógrafo, mercado municipal. Também eu faço isso. Mercado... Porque aí você entende a economia do lugar, tudo. Não, e as pessoas, você vê... Pessoas também. E o lance da diversidade, né? Sim, sim. Mercado municipal, tanto que virou ponto turístico agora. Perdi. Eu fui para Cunha, estava te falando, né, que fui para Cunha aí, mercado municipal, ponto turístico, meu, não é uma quitanda nossa aqui, sem demérito, tudo bem, é o prisma deles lá, né? As suas outras obras têm esse mesmo diapasão ou você faz clínica geral? Não, acho que uma característica básica toda é humor. Mas os temas são muito variados. Por exemplo, não digo que seja biografias, perfil biográfico, assim, por exemplo, tem do Meneghetti, o grande ladrão de São Paulo, do Barão de Itararé. Meneghetti, puxa vida, esse cara foi sensacional, né? Foi, esse é gozado. Se ele, em vez de ter vindo da Itália para São Paulo, tivesse ido para Nova York,
devia ter no mínimo 300 filmes sobre ele. Porque o cara era um Genial, ladrão. era genial. Não tinha um mínimo de violência, né? Não, ele era. Nada. Ele era um anarquista anti-violência, militante contra a violência. Ele nunca praticou um ato de violência. E como é que chama o teu livro? Chama O Gato dos Telhados. E é isso, né? Sim, porque ele pelo que eu era criança quando ele existiu, mas eu ouvi alguns relatos, tipo, ele procurava entrar nos lugares impenetráveis, que era um desafio que ele se impunha. E Sim, conseguia. Sim, ele era um cara que era um grande estudioso, assim, muito culto também. Sim. E ele, então, por exemplo, ele via assim, uma família de ricos que sabia assim, aquela família gosta de ópera. Hoje tem tal ópera no Teatro Municipal, então hoje eles não vão estar em casa. Entrava lá e conhecia bem, assim, teve caso dele deixar recado, assim, né? Para uma mulher assim, toda pomposa, aqui, da alta sociedade de São Paulo daquela época, deixou um recado para ela, assim, estou decepcionado, a senhora tem uns fornecedores muito ruins, todas as suas joias são falsas. Não foi para Dana de Tefé que ele fez isso? Não foi para uma mulher muito... Mas contemporânea desse daí, contemporânea. Né? Então, e tinha a lenda deles assim também, né? Eu quando cheguei em São Paulo, eu vi gente que falava assim que viu o Meneghetti pular com mola no pé, do alto de uma casa, bater no meio da rua e na outra casa. É óbvio que é lenda. Hoje isso virou uma técnica, como é que chama? Como é que chama essa técnica de caras que ficam pulando em telhado e tal? Então. Tem então tinha. A Luciana está tentando me falar como é que chama. Como? Bike tour? Bom, eu não estou entendendo, mas é uma bar tour, um negócio desses aí. Então. Os caras pulam feito louco no prédio e o que antes parecia ficção, os caras fazem isso como um esporte, como uma profissão, porque ficam fazendo exposições, performance e tal. Então, outras biografias, o perfil biográfico que eu fiz, o Barão de Tararé, que é um humorista gaúcho, o Luiz Gama, que é um libertador de escravos, baiano, morou em São Paulo. Sim. E tem um outro lado também da questão da ditadura, eu sempre escrevi também sobre a ditadura, né? Tem um deles também é um perfil biográfico de José Roberto Rezende, um conterrâneo meu da mesma cidade. José Roberto? José Roberto Rezende. Rezende. Nasceu na minha cidade e eu fui conhecê-lo no presídio no Rio de Janeiro. No presídio? Ele estava condenado a 2 prisões perpétuas e mais 69 anos de cadeia. Né? Então... Fiz 2 prisões perpétuas e mais 69. O que ele fez para merecer tanto? As perpétuas são pelo... Precisa falar logo que já está acabando, hein, velho? As perpétuas são pelo sequestro do embaixador alemão e do suíço. As outras são um monte de coisinhas assim, né? Mas tem também do próprio livro pela editora Limiar, também eu publiquei aqui o João do Rio 45, que é uma visão do fim da ditadura, contado por uma casa da Vila Madalena, que conta a história de como funcionava a ditadura no fim, a época da libertação dos presos políticos, da volta dos exilados e tudo. É um romance, mas com humor também. A base é o humor. O que faz de você um autor multifacetado, literalmente, como está se chamando hoje. Você faz clínica geral, como eu sempre chamei. Escuta, dá uma pala boa aí, um flagrante boa do caipira, Palavra de caipira. Tem. Uma curiosidade, um lance desses aí, vai. Tá cheio. Pessoal, vocês começam a ler esse livro aqui, que não é um livro, parece um dicionário. Você não para. Bom, você mora de dar risada, lê-se de tudo, de todos, e o que é mais importante, dá um panorama geral do que é o Brasil em termos idiomáticos. Na brincadeira, esse senhor, mais o Ditão, como é que chama? Ditão Virgílio. Ditão Virgílio, eles conseguem fazer um panorama brasileiro em cima de uma tiração de sarro, que não é bem uma tiração de sarro, é uma exposição da maneira de se expor, da maneira de se expressar. É simplesmente genial. Como é que vocês conseguiram compilar tanto, hein, meu? Não, isso é de memória. Memória? Memória. Assim, mas como, você lembra um negócio e escreve, é isso? Eu tenho um vício de fazer isso, sim, né? Péssimo, por sinal. Então, a gente tem uma parte que parece um dicionário mesmo aqui, né? Que a gente pegou, assim, depois pegamos uma parte de ditados. Ditados que o caipira usa muito ditado também, né? Isso eu achei legal.
por exemplo, quando você quer fazer uma coisa impossível, o caipira quer pôr suspensório em cobra. Suspensório, essa eu nunca havia ouvido. Eu li isso aí, acho que foi antes de ontem. Nossa, eu fiquei maluco com esse negócio. Aí não consegui parar de ler o resto. Então, mas tem o pescoço, como é que é, suspensório em cobra, tem um embaixo desse aí do pescoço em cobra, que também é genial. Logo depois desse. Não tô, agora. Pescoço em cobra, tem como é que é? Pô, tem um monte. Pô. Bom, tem assim, por exemplo, quando um cara quer fazer uma coisa assim, que você sabe que já passou a fase dele, o caipira fala, é bananeira que já deu cacho. Bananeira que já deu cacho. Porque cacho nós só dá uma vez, né? Esse aqui se fala o tempo todo. Então tem muita coisa assim, né? Quando a gente está tentando falar uma coisa que o outro não deixa, ele fala, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Isso é velho mesmo, né? A gente falou também de outras coisas, que os nomes assim, né, que no interior o pessoal fala, o Tony da Venda, o Lica Celeiro, o Tony Barbeiro e tal. A gente pensa que isso é só caipira do Brasil que tem. Mas isso é uma tradição europeia, inclusive, né? Ter o sobrenome, a profissão do cara, ou alguma característica física dele, né? Virar o sobrenome. E oficializa, né? Sim, vira uma digital, pô, do cara. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, a palavra gordo. Aqui, o Zé Gordo. Tolstói, em russo, é gordo. Maluf, em árabe, é gordo. Então, por aí vai. Maluf é gordo? Então, eu não sabia disso, não. Pode ser que ele não seja agora, mas os descendentes dele devia ser, né? Então, tem por aí. E outra coisa que você pediu para fazer uma coisa de caipira também gosta muito de contar causa. Causa é uma coisa típica de caipira. Não é de mineiro, não? Mineiro, principalmente. Você quer tirar o campo fora, mas eu ponho você dentro. Toda a cultura da família que a gente aprendia, em noite de chuva e frio, quando não tinha televisão, sentar no rabo do fogão de lenha, e é onde o pessoal conta a história da família e conta causa de assombração, causa disso. Onde você foi obrigado a tomar uma caninha, que você não queria, mas foi obrigado, eu entendo. Claro. Então tem um caso que eu acho muito divertido da minha época, quando eu morava em Minas, que eu via falar muito da Revolução de 32. Sim. E ali, naquela região, perto da divisa com São Paulo, então passava paulista para lá, passava mineiro para cá, passava... Então, tinha um cara que morava bem na divisa ali. Um dia ele estava lá debaixo de uma árvore, na propriedade dele ali, mexendo com as coisas. Chegou um grupo de soldados e falou, você é mineiro ou paulista? Ele falou, sou mineiro. Deram-lhe uma surra. Os soldados eram tudo paulistas, deram-lhe uma surra que arrebentaram com ele. Ele foi para o hospital, assim. Quando ele estava sarando, voltou, meio capengando ainda, chegou em um grupo de soldados. Você é mineiro ou paulista? Ele falou, eu falei que era mineiro, apanhei, falei, eu sou paulista. Esse grupo era mineiro, deram-lhe outra surra. Aí ficou, depois quando saiu do hospital de novo, estava debaixo de uma jabuticabeira. Jabuticaba em Minas a gente chama de fruta. Fruta lá é só jabuticaba, não é abacaxi nem nada disso. É outra coisa. Então, ele estava lá perto, debaixo da jabuticabeira, veio aquele bando de soldados e falou, ai meu Deus, eu falei que era mineiro, apanhei. Falei que era paulista, apanhei. Vou tentar esconder. Subiu na jabuticabeira, ficou escondido ali para ver se os caras não viam ele. Mas chegou aquele bando de soldados de baixo, onde ele gritou, você é em cima, você é mineiro ou paulista? Ele gritou assim, eu sou fruta. Podia ser qualquer coisa, né? Aí tem também umas coisas assim, o caipira, essa sutileza que eu falei que é tímido, envergonhado e tal. Então, tem certas coisas que o cara não tem coragem de falar. E o cara considera o compadre dele mais do que o irmão, porque o compadre você escolhe, o irmão você não escolhe, né? É verdade. Então, eu lembro da história do Zé Pescocinho, lá viajando. Pescocinho porque eu tinha um pescoção grande. Eu pensei que fosse tipo Castelo Branco. Não, o pessoal às vezes foi apelido ao contrário. Ele chegou na casa de um compadre dele que era o Dito Peitudo, também um magrelinho. Tá? Então, ele viajando a cavalo. Depois de ter viajado o dia inteiro, chegou na casa do compadre dele, já estava umas 8 horas da noite, e na roça o pessoal almoça, janta 4, 5 horas da noite, que vai levantar 4 horas da madrugada para tirar leite, não sei o quê. E aí, a hora que ele chegou, morrendo de fome, o pessoal já tinha jantado, obviamente, mas ele não tinha coragem de pedir.
E o pessoal já estava querendo lavar os pés para dormir, porque lava só os pés para dormir, né? Então, e o compadre dele ali, morrendo de sono, ele morrendo de fome. Ele não tinha coragem de falar para o compadre dele que ele estava com fome, e o compadre não falava para ele que ele estava com sono, precisava dormir. E aí ficavam os dois ali, um querendo dormir, outro querendo comer, eles pichando a conversa e tal. E por fim ele perdeu a paciência. O compadre, dono da casa, falou assim: compadre, você não quer lavar os pés para dormir? Aí ele falou assim: quero sim, compadre. Mas será que não faz mal lavar o pé de barriga vazia, não? Então tem um jeito... Aí foi um maneirismo, né? Maneirismo. Bom, meu caro, infelizmente mesmo, o papo tá bom, parece um boteco, né? Um papo de boteco, né? Cadê a pinga? Só quando encerrar o programa. Eu sei que você trouxe um monte aí. Gente, nós conversamos com o Moza Benedito, que trouxe ao mundo esse livro maravilhoso, que eu recomendo que vocês leiam, Palavra de Caipira, junto com o Ditão Virgílio, né? Ditão Virgílio, editado pela editora Limiar, do nosso amigo Norian Segato, que, aliás, agradeço muito ter nos pautado, porque o Norian conheci lá no Sindicato dos Jornalistas, ele me falou de você, entusiasmado, mentiroso. Mentiroso. Nossa, coisa louca. Ele é caipira também. Nada é perfeito, né? Com esse sobrenome Segato, de italiano, deve ser daquele que fala morta também, né? Ainda bem que ele não é cachorrão, é Segato. A gente só brinca com quem gosta, né? Claro. Então, pessoal, olha, esse livro, como eu estava tentando falar para aqui, ele não deixa a gente acabar de falar, Palavra de Caipira, genial, como eu falei para vocês, dá um panorama muito interessante de como andam e como faziam as coisas no lance idiomático, que dá um perfil do país como um todo, que, aliás, diga-se de passagem, queiram ou não, é um país maravilhoso e queiram as forças benfazejas que ele continue assim. Meu caro, muitíssimo obrigado por ter vindo. Venha sempre que quiser, tem crachá já, você fica à vontade, você entra, não precisa nem pedir permissão, valeu? Portas e janelas abertas para você. Eu agradeço muito essa oportunidade e pretendo vir muitas vezes aqui, né? Pelo menos uma vez por mês. Ótimo! Pessoal, nós agradecemos, como de hábito, ao pessoal técnico, ao Luciano, ao Verão, todo esse pessoal que nos embala até as maquinetas que vocês possuem. Norian Segato, que é o proprietário, a gente fala proprietário, né? Porque empresário aqui no Brasil é proprietário, né? Não é empresário. O proprietário, o editor, Norian Segato, da editora Limiar, que trouxe ao mundo o Mozart Benedito, e também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere totalmente no universo lusófono. Valeu, pessoal! Muito obrigado pela companhia, audiência, paciência, principalmente a nossa boa amizade. Até a próxima. Tchau, tchau.